Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do APGecast, o podcast oficial do futuro procurador. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa, mais um episódio na área. Estou dividindo aqui a telinha com o Henrique Mello, meu parceiro, outro apresentador aqui do nosso podcast. A gente está com um prazer muito grande hoje de receber um convidado, cara, gente boa, bacana, que aceitou aqui nosso convite para participar do podcast. Agradeço demais a tua presença. Seja muito bem-vindo, Fernando Souza. Que isso, eu que agradeço aí, muito obrigado aí ao Henrique, ao Rodrigo, um prazer imenso estar aqui falando com vocês, e do que a gente mais gosta, que é falar de concurso, de carreira, procuradoria, enfim, vamos aí fazer esse bate-papo aí, que certamente vai ser muito interessante. É isso aí, Fernando, olha só, como eu não vou errar, vocês ficaram brincando comigo aqui nos bastidores que eu vou errar. Ensaiamos. Fernando Souza, procurador do município de Mongaguá. E ainda trago uma curiosidade que Mongaguá em Tupi-Guarani significa águas pegajosas, não é isso, Fernando? É isso mesmo, águas pegajosas. Tá vendo como é que eu sei disso? Aí o Google me ajudou, será? E me pegou já fazem uns 5 anos que me pegou e não saí de lá. A água foi tão pegajosa que segurou. Fernando, obrigado pela tua participação. A gente quer bater um papo aqui sobre a tua história, sobre os concursos de PGM. Para quem não conhece o Fernando, o cara é especializado em concursos de Procuradoria Municipal, sabe tudo, tem as informações, quando é que vão sair, sabe tudo desse universo de PGM. A gente vai bater esse papo muito bacana. Mas eu queria primeiro, Fernando, te escutar um pouquinho da sua história. Como foi que você foi parar no mundo dos concursos? Como você iniciou? A gente conversou um pouquinho antes agora aqui. Quero que você fale também aqui desse teu período, do teu primeiro cargo público, que eu já vou adiantar para o pessoal que o primeiro foi de Gari, o Fernando foi Gari uma época. Conta um pouquinho desse teu início de tudo, como foi que deu esse estalo para o mundo dos concursos. Cara, Henrique, Rodrigo, cara, minha história, muitos me conhecem de procuradorias, agora, recente, né? Um projeto que a gente tem no Instagram, cerca de 5 anos, mas na verdade a minha história em concurso público começou lá em 2003. Em 2003. Como você bem falou no nosso bate-papo anterior aqui, fui Gari, né? Terminando o ensino médio, né? Me vi assim sem... Sabe quando você está lá, não quer que o estudo médio acabe, né? E do nada acabou e você se vê sem perspectiva nenhuma. Falei, poxa, o que eu vou fazer da vida agora? Eu não tenho condições de pagar uma faculdade. Minha mãe doméstica, meu pai pedreiro, né, que com muito custo conseguiram criar 5 filhos, né? Sou eu e mais 4 irmãos. E a gente não tinha, de fato, nenhuma perspectiva, cara. Foi quando, saindo do ensino médio, eu conheci o concurso público. Conheci o concurso público e falei, poxa, quero prestar concurso público, né? E o primeiro cargo que veio no concurso público foi Gari. Aí ficou, no início, aquela resistência de fazer o concurso de Gari ou não, né? E Gari, de fato, você tem que varrer rua, capinar a rua, enfim, revirar lixo, né? Retirar lixo, recolher. E era aquela, e eu com 18 anos, 18 anos, né? Vendo todos os nossos amigos fazendo, saindo da escola e já indo fazer faculdade. E você não tinha condições ainda, né? E foi quando eu prestei o concurso para a Gari. E consegui passar, eu e mais 180 pessoas, porque naquela época já era muito concorrido, né? E a gente não tinha, lá a curiosidade daquela época, né? Não tinha ainda o Estatuto do Idoso. E lá era o inverso. Quem era mais novo tinha preferência no concurso público, né? A gente não tinha ainda o Estatuto do Idoso naquela época. E quanto mais novo, mais bem classificado você ficava. E eu fiquei, assim, acertando, gabaritando toda a prova, né? Era uma prova de nível alfabetizado, né? Bastava saber ler e escrever. Foi quando passei, fui chamado cerca de uns 3 meses e assumi o cargo de Gari em dezembro de 2003, né? E contando com procuradoria e vários outros cargos, né, que tive nesse decorrer, já tenho mais de 20 anos de serviço público. Então, eu comecei nos concursos públicos lá em 2003, na verdade. Depois de Gari, quais foram os outros cargos que você ocupou até chegar no cargo de procurador de Mongaguá? É isso aí. Quando eu entrei como Gari, eu já queria, né? Já queria há 20 anos, eu já queria ser procurador. Porque conhecia a estrutura do município,
já conhecia tudo como é que funcionava, e eu já sabia o que eu precisava para virar procurador. Ou seja, eu precisava chegar a uma faculdade, mas não tinha condições como gari, não tinha condições financeiras, né? Novamente, minha mãe doméstica, mal a gente tinha condições de se alimentar direito, sendo bem sincero, né? Já passei muita dificuldade. Quem dirá pagar uma faculdade? Então eu tive que ir na luta e via a saída mudando de cargo, porque gari eu ia sempre continuar gari. Né? Se eu não tivesse me esforçado, eu estaria de gari até hoje. Então eu tinha e notei que tinha outros cargos que pagavam melhor. Né? E sair de gari para agente administrativo do município já deu uma melhorada na condição de vida. Como gari eu ganhava na época um salário mínimo, era R$363. Né? E a faculdade, na época, só a faculdade já era R$600 na época. Né? Então não tinha condições nenhuma. Aí fiquei como agente administrativo do mesmo município. Né? E fui pulando. Né? Para ganhar mais, precisava fazer outro cargo público que pagasse mais. Aí virei fiscal de comércio, comecei a melhorar. Fiscal de transporte, melhorei um pouco mais. Foi quando fui guarda municipal também, no município. Passei a motorista. E depois já saí do município, fui para o estado, que ganhava muito mais. Foi quando eu comecei a trabalhar no Ministério Público. Né? E ali eu já vi que eu tinha condições, ganhando já naquela época, em 2009, cerca de R$2.000 mais ou menos, eu conseguia bancar uma faculdade de R$600 por mês. Aí foi quando a minha história começou no direito. Que interessante ter essa visão, né? Ele já exercendo a função de gari, já sabia o que queria, então a gente tem uma pegada muito interessante nisso, né? De saber o que quer, saber onde quer chegar, né? Com toda a dificuldade. Que história inspiradora, realmente, Rodrigo. Muito demais. Fernando, de gari a procurador, quais foram as suas principais dificuldades nesse trajeto? Olha, foram trabalhar, né? Que eu trabalhava, tinha que estudar. Durante a faculdade também tive meu primeiro filho, né? Então, as dificuldades é isso. É você acordar de manhã, trabalhar, chegar em casa durante a faculdade, sair de manhã, 7 da manhã de casa e só chegar 1 da manhã. Trabalhando, faculdade, né, e estudo. Então, isso é uma dificuldade. E ainda, em certo momento, ainda ter que ajudar em casa ainda com o filho. Essa é uma grande dificuldade hoje em dia, né? Por isso que falo, são poucos os privilegiados que têm condição hoje de ficar só estudando. Então, a grande dificuldade é isso. É trabalhar, estudar e, na minha época, também fazer a faculdade. Cara, sua história é muito inspiradora, de gari a procurador. Saramago tem uma frase que ele falava muito sobre que é preciso sair da ilha para que a gente possa enxergar a ilha. Então, é preciso que a gente saia da gente para ver, de fato, a nossa realidade. E a tua história nos gera uma reflexão. Muita gente estuda para concurso achando que a sua realidade é a mais difícil do mundo, porque você às vezes tem que conciliar um trabalho burocrático com o estudo para concurso. E quando se depara com uma realidade como a sua, eu imagino que o pessoal deve estar se refletindo. Poxa, será que eu não estou reclamando de barriga cheia? Será que a minha realidade é tão difícil assim? Então que essa sua história sirva para motivar muita gente que coloca pequenas dificuldades, ou médias, ou até grandes dificuldades, impedindo a realização do seu sonho. Então, parabéns assim, pela sua jornada, assim, é realmente muito inspiradora, porque imagino como foi difícil essa caminhada, não só para entrar na faculdade, como também para cursar a faculdade, se formar e conquistar a tua aprovação no concurso de procuradoria. Mas o que te levou a escolher procuradoria? Você já tinha uma consciência dessa carreira? Você já sabia que ela era a melhor carreira jurídica também? Conta aí um pouquinho sobre isso. Olha, eu fui um visionário da nossa carreira, Sem viu? dúvida, visionário. Então eu já sabia, lógico, eu tive um colega também, né, que serviu de inspiração, que já estava fazendo direito, né, e como eu já via que ele estava, ele é daqueles nossos amigos, né, que terminou o ensino médio e já começou na faculdade. Né? E eu não tinha condições, só ficava assistindo de longe. Ele chegar mais tarde, vindo da faculdade, às vezes a gente conversava, ele era de uma família que tinha mais condições, né? Então, nesse período, né, enquanto ele estava já na faculdade, eu estava lá de gari, trabalhando, já imaginando lá na frente que ia chegar a minha vez, né? Só que tive um caminho muito longo até chegar lá, né? E
dentro dessa nossa área do direito, no município tinham os advogados. Né? Foi quando eu falei, tive acesso algumas vezes, né? Muitas vezes a gente vai lá no RH assinar alguma coisa e passa lá, de repente, pelos procuradores, advogados. E eu vi e falei, eu quero virar procurador, eu quero sentar naquela cadeira, cara. Eu quero ser o advogado da prefeitura. E o que é que mudou a tua vida depois que tu conseguiu essa aprovação? Falar um pouco essa mudança do que aconteceu na tua vida. Olha, muita coisa mesmo. Certo? Assim, você olhar para trás, como eu comentei aqui, você receber lá R$360 na época de Gari, cara. Hoje você tem uma condição de vida melhor, você conseguir viajar, ter uma escola bacana para os seus filhos, né? Ter uma casa legal, ter seu carro. Então, mudou drasticamente assim, minha vida em relação a esses... a bem material, a conforto, a poder ajudar eventualmente um parente, um irmão, enfim. Então muda geral, né? A nossa vida todos esses aspectos. Né? Então é assim, uma mudança muito drástica mesmo, né? Para melhor. Que coisa boa. Sem dúvida, Fernando. E quando foi que você assumiu a Procuradoria do Município? Eu assumi, durante a faculdade, eu já tive, quando eu estava cursando, já tinha algumas metas já, né? Então, eu queria sair já da faculdade com OAB. Já queria eliminar a OAB, né? Então, deu certo, consegui, no 5º ano já eliminar. E já começava, como eu já vinha do concurso público desde 2003, então eu já sabia, já conhecia a estrutura de concurso, já sabia como funcionava, o que eu tinha que fazer. Então, eu já comecei a prestar concurso dentro da faculdade já, concurso para procurador. Então já comecei, já no 5º ano de Direito, 10º semestre, eu já estava ali já prestando concurso. Já pensando, vou sair já com a OAB e se eventualmente eu ser chamado, já assumo no ano seguinte. Então no ano seguinte de formado, já assumi a Procuradoria. Que coisa boa. Legal. E Fernando, as PGMs ultimamente cresceram, não só em número de concursos, número de vagas, cresceram na boca do povo, vamos chamar assim, que estuda para concurso de procuradoria de maneira geral. Por que direcionar os estudos para PGMs? Olha, hoje a nossa carreira, né, e eu sou muito suspeito porque defendo a todo momento, a nossa carreira hoje, nada contra a magistratura, promotoria, delegados, né, deltas, mas hoje a nossa carreira ela tem várias vantagens para quem quer começar a estudar. Quem está ali indeciso na faculdade, né, que você automaticamente é direcionado, né? Os próprios professores falam hoje na faculdade, né? Na minha época era assim, e acredito que não tenha mudado muito dentro dos campos acadêmicos, né? Todo mundo fala, você quer sair daqui, ser advogado, juiz, promotor, né? Ninguém falava de procurador, né? Que é uma carreira que, de fato, uns 5, 6 anos atrás, ninguém comentava, né? Nem em faculdade. Não sei como está hoje, mas acredito que não tenha mudado muito esse cenário, né? Mas você aí que está indeciso, você que não conhece a nossa carreira, saiba que você vai entrar agora na melhor carreira, né, possível, né? Porque ali, pensa numa carreira que você pode já sair da faculdade sem ter a necessidade, em muitos casos, de comprovar a experiência jurídica, né? E ganhar teto constitucional, ou seja, o limite constitucional que tirando as verbas indenizatórias, claro, que um magistrado, juiz, um promotor pode ganhar, né? Então, as procuradorias, ela tem muito mais coisa interessante, sobretudo o fato de você poder estar trabalhando como procurador e ainda ter uma segunda profissão, né? Advogar também, né? Que muitas vezes a magistratura há um impedimento legal, promotoria também, né? Então, como procurador você ainda pode advogar, né? E isso, né? Já falei, olha só que interessante, né? Você pode sair já da faculdade, trabalhar, ganhar bem, né? Ainda advogar e escolher o município que você quer trabalhar, né? Ainda escolher o município que você quer trabalhar, porque temos aí no Brasil quase 5.000 municípios, né? Ou um pouco mais ali, salvo engano. E imagine todos esses municípios com concurso de procurador, e você pode escolher qualquer um para trabalhar.
Antigamente, o pessoal de procuradoria, né, só olhava para PGE e AGU, ou no máximo não, incluindo também procuradorias de capitais. Hoje em dia, a gente estava conversando, a quantidade de concursos bons e ótimos de concursos de procuradorias nos municípios espalhados pelo Brasil de maneira geral. Você pega uma que saiu recentemente, Procuradoria dos Canaã dos Carajás. Pô, galera que às vezes não é fora da região norte, fora do Pará, nem conhece às vezes a existência desse município que tem uma excelente remuneração. A gente estava conversando sobre Jaboatão dos Guararapes, uma cidade colada a Recife, com uma procuradoria extremamente organizada. Vamos aqui para São Paulo, Procuradoria de Campinas, Procuradoria do município de Ribeirão Preto, São José dos Campos, cidades que muita gente, até mesmo eu que sou de Fortaleza, pessoal do Nordeste, não olhava tanto para essas PGMs do estado de São Paulo, do interior de São Paulo. E hoje está tendo, eu já vejo essa mudança do pessoal lá do Nordeste querendo fazer essas provas de procuradorias municipais aqui em São Paulo. Você também percebe essa mudança das pessoas estarem olhando cada vez mais para esses concursos de procuradorias? E se sim, qual a grande justificativa, o grande porquê desse fenômeno? Olha, percebo sim, eu tenho essa ideia sim, né? E, inclusive, trabalhei para isso acontecer, né? Porque esse projeto que a gente tem lá no Instagram, de mostrar as procuradorias para quem não conhece, e até para quem conhece e desconhece a realidade dessas PGMs, né? A realidade eu não que diz em relação ao edital, porque muitas vezes você fica limitado ali ao que o edital está te mostrando, em termos de base, de inicial. Quando, na verdade, não é isso. Você tem uma remuneração excelente, né? Juntando com os honorários, né? E quando você fala um pouquinho lá dos candidatos do Norte e Nordeste, né? Um dos efeitos de fazer com que esses candidatos venham para São Paulo, para as regiões, né, que de fato tem mais concursos, mais editais e com salários melhores, é o fato de Norte e Nordeste ter muito pouco concurso. E quando tem alguns assim, bons, né? Como vocês citaram, Jaboatão, Canaã dos Carajás, né? Mas aqui é o que tem mais. É o que tem mais. Região Sul e Sudeste é o que tem mais, concentra o maior número de edital, né? E o pessoal está curtindo essa ideia nossa de mostrar que não é só carreiras da União e PGEs, né, que tem excelentes salários. Você pega uma PGM aqui, própria PGM Campinas, que você citou, Guarulhos, pagam tanto quanto São Bernardo. Né? São Bernardo. Então tem vários municípios e colegas que migraram de estudos de magistratura, por exemplo, promotoria, e hoje estão em algumas procuradorias dessas, que não quer saber mais de procuradoria nem de magistratura. Isso. E ainda tem o que a gente conversou, as câmaras municipais, né? As assembleias também legislativas, né? A Câmara Municipal também é uma oportunidade, que a gente está vendo que está aumentando cada vez mais, né? Sim. E o edital é muito parecido. Não muda assim, quase nada. E sem contar que as câmaras, né? As atribuições são, assim, um pouco mais tranquilas, né? Do ponto de vista, assim, comparando com PGMs, né? Porque mais lá é muito mais consultivo, né? Sim. Contencioso é muito pouco. Muito pouco. Mas acrescentando um fator com relação às procuradorias municipais, que também acontece na estadual, é que você pode trabalhar em várias áreas, né? Você pode trabalhar na consultoria, você pode trabalhar na demanda ambiental, na área trabalhista. Eu acho uma vantagem na carreira de procurador de forma geral, e a Procuradoria Municipal entra muito nisso também. Você pode trabalhar com direito tributário, com as execuções fiscais. Eu acho isso uma vantagem muito interessante também para as procuradorias. Sim. Essa parte, essas áreas, né? Fiscal, trabalhista, consultivo. Então, tem esse leque de fatores mesmo. Procuradorias, ela é a melhor carreira jurídica. Eu vou provar por A mais B agora que ela é a melhor carreira jurídica. Vamos lá. Melhores lotações. Quando você compara com magistratura, Ministério Público, as lotações são melhores de maneira geral. PGE geralmente vão ficar lotados em capitais, em cidades bem estruturadas do interior. Você tem concursos 3 vezes da federação, União, Estado, Município, nenhuma carreira jurídica tem isso. Você tem a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios, exercício da advocacia privada, que na imensa maioria das procuradorias é permitida a advocacia privada. A vedação ela é uma exceção.
A questão da maior liberdade de atuação, no sentido de você ter mais áreas, é consultivo, é contencioso, é demanda de servidores, ambiental, tributário. Nenhuma carreira jurídica você consegue tamanho leque de atuação diferenciado. Imagine você passar no concurso da magistratura do trabalho, por exemplo, excelente concurso, mas você vai lidar todo dia com audiência trabalhista, vai lidar todo dia com aquela matéria, você vai ficar ali 20 e poucos anos, 30 anos naquela profissão. Então, você ter essa carreira dinâmica e com grandes benefícios ali, não tem jeito. E ao mesmo tempo você pode sair da faculdade e já entrar, né? Como o Fernando falou, a maioria absoluta, né? Não exige prática jurídica. A magistratura a gente sabe que exige. Então tem essa vantagem também, né, Rodrigo? Sem dúvida. Você também foi assim, né? Não. Na faculdade você já começou a estudar, né? E logo depois, eu lembro quando você entrou na procuradoria, tu já se formou e já virou procurador, né? Para mim foi muito isso aí que a gente estava conversando, no sentido de, primeiro, não era uma carreira tão falada, como o Fernando citou. Eu tive contato com o pai do meu amigo, que era procurador do estado do Ceará, e eu fui estagiar lá, achava a vida dele massa, achava a vida dele top, queria aquela vida, vou ser bem sincero. E aí também entrou a questão de não exigir prática jurídica. Quando eu ia me formar, meu irmão, eu não tinha o QI, não tinha o que indica. Eu tinha que, era eu que tinha que resolver minha vida. Então, logo nas procuradorias eu vi essa oportunidade, não exigia prática jurídica, já me formei, consegui ser aprovado. Fernando, me diz assim, se você pudesse resumir o pessoal que está nos vendo, quais são as características, as peculiaridades do concurso de PGM? É muito diferente para os concursos de, vamos chamar assim, de advocacia pública lá do centro? Quais são as características ali que quem quer direcionar os estudos para essa área precisa ficar atento? Olha, quem quer direcionar, é o que a gente sempre orienta, né? Hoje, para você fazer qualquer concurso de procuradoria municipal, a gente sempre fala, né? Comenta, né? Construir uma base, né? Vocês que têm o curso, né? A aprovação também, e com maestria, né? Ensinam também isso. Construir uma base. Mas são matérias, existe uma coluna, né? Dorsal aí das procuradorias, que muitos apelidam de núcleo duro, as matérias mais importantes. Então, a formação de base, né? Quer começar a estudar para a procuradoria? Eu acho que a gente que iniciou esse processo, e eu acho que eu vou patentear essa expressão, núcleo duro. Meu amigo Felipe Duque gosta muito dessa expressão, núcleo duro, ele adora dizer que é tudo igual, núcleo duro. Mas Felipe Duque, um beijo, um abraço, meu querido. Eu quis sair disso também, dessa parte do núcleo duro. Alguns apelidam justamente por isso. Mas é isso, formar essa base, porque é com isso que você vai criar essa casca aí, né, para prestar esses concursos, né, para ter pelo menos uma base de 50% a 60% aí, para poder resolver qualquer prova de PGM, né. Então, voltando aqui, né, as matérias mais importantes do estudo, para vocês formar uma base: constitucional, administrativo, tributário, processo civil. Tá muito, né, forte também, né? Não sei se está na sua lista do cultura, direito financeiro, né? Direito financeiro é aquele coringa que já entrou, saiu, ele fica ali, querendo entrar e às vezes ele é um convidado para festas, ele sai, ele é um coringa. Mas tá forte. Tá, né? Forte. Tá forte, então. Construir uma base forte nessas áreas, né? Para quem estiver começando agora, né? Que quer começar a prestar concurso, você precisa ter essa base, não tem como, né? Qual foi a sua principal dificuldade nesse teu processo de estudo para concurso de procuradoria municipal? Desde a época que você exerceu outros cargos públicos, como você citou, durante a faculdade, qual foi a tua principal dificuldade? Teve alguma pedrinha no sapato que te incomodou muito nesse período? Olha, Rodrigo e Henrique, né? Cara, eu nunca tive uma estratégia assim de estudo, né? Como eu falei, eu não tinha muito tempo, né? O tempo que eu tinha que aproveitar. Era na fila do pão, era no intervalo do trabalho, na hora do almoço, almoçava correndo e ia estudar, no ônibus indo para a faculdade ou para o trabalho. Então, o que eu tinha de tempo eu tinha que aproveitar. Então, eu não tive cursinho, não tive nenhuma estratégia de estudo, então praticamente foi tudo na raça, né? Então, a dificuldade é essa, é encarar o tempo que eu tinha para poder me preparar. Então, essa é uma grande dificuldade, né? Então, as pedras no sapato foram imensas, essas principalmente, né?
Então, hoje eu sei, né, que para você passar num concurso público, você precisa ter uma estratégia, você precisa formar essa base, enfim. Mas pedra no sapato foi a minha vida, na verdade. Cara, Foi na raça. Foi a raça, você cara. levantou um tema bacana. Na raça. Na raça. Para a pessoa que está nos vendo aqui, que não tem condição financeira de pagar um cursinho, que não consegue estar toda hora comprando os livros mais atualizados, que, meu irmão, é na raça. Qual conselho você daria para essa pessoa que, pô, nessa situação, não tem dinheiro para cursinho, não tem muito dinheiro para ficar comprando livro atualizado toda hora? Qual conselho do campo de batalha que você vivenciou no suor da raça mesmo, você dá para essa pessoa aqui, ó? Eu quero ser aprovado em procuradoria, minhas condições são adversas, mas o que eu preciso fazer? Olha, o que você precisa fazer? Na minha época não tinha isso. Hoje na raça tá mais fácil a raça, né? Porque na minha época não tinha isso. Hoje você tem no próprio YouTube muitas aulas gratuitas. Muita coisa gratuita, de qualidade. Muita. Os próprios cursos preparatórios oferecem materiais gratuitos. Né? É só uma parte, no nosso YouTube aqui tem uma série Aprenda em 30 minutos. A gente chamou vários professores, onde ele te explica conceitos em 30 minutos, que, pô, de graça lá. Então, a verdade é que não tem muita desculpa hoje para você não estar agindo, né? E isso, né? De repente, quiser aprofundar algum tema, vai no YouTube, o professor ensinando. Só que, de fato, você tem que ter uma coisa, vai ter que gastar, né? Que é um vadimeco. Hoje, se você puder investir em alguma coisa, invista num vadimeco. Né? Para que você tenha essas legislações, ou se tiver acesso à internet pelo site do Planalto, enfim. Mas hoje está mais fácil estudar na raça, porque tem muita coisa aí gratuita. E de qualidade, né? E de tem qualidade. muito conteúdo gratuito de qualidade. É verdade, isso é verdade mesmo. Às vezes as pessoas, não é que seja mais fácil, vamos dizer assim, só que hoje o acesso à informação está muito amplo. Então, me incomoda um pouco quando eu vejo muita gente colocando sempre a dificuldade. Eu tenho grande dificuldade em arrumar tempo, em conciliar trabalho e estudo, e para de colocar energia mental em como solucionar esses problemas. Você viu a história do Fernando, você que está nos assistindo, vocês viram a história do Fernando, pô, de gari a procurador. Fala que eu não imagino a dificuldade que o Fernando teve para vivenciar tudo isso. É um trabalho muito fisicamente pesado, né? Desgastante. Então você se cansa fisicamente para depois conseguir estudar, parar de estudar, né? Realmente é muito inspirador. E às vezes a pessoa que está ali no ar-condicionado está reclamando que a concorrência é grande. Eu não estou menosprezando isso, eu sou fruto disso, eu vivi esse processo de concurso público, sei como é desgastante, exige cabeça. Mas vale a pena a reflexão. Até que ponto eu estou reclamando muito da minha vida atual, assim, né? Da minha situação atual. E a história do Fernando inspira muita gente nisso daí, né? Sem dúvida. Fernando também traz uma história que a gente vê que se repete, é que vários alunos conseguem a aprovação já tendo outro cargo, né? Então, ou já tendo outro cargo, ou a pessoa precisa advogar, né? Ou precisa trabalhar com a família, um expediente todo, e a gente percebe que isso não é impeditivo, que o pessoal consegue conciliando com disciplina, como o Fernando trouxe aqui, tem disciplina, as pessoas conseguem a aprovação. A situação do Fernando é até mais peculiar ainda, porque, me corrija se eu estiver errado, Fernando, pelo que eu entendi, você foi servidor, cursou a faculdade sendo servidor, e durante a faculdade estudava para concurso de procuradoria. Sendo servidor também. Como foi tudo isso aqui? Como você conciliou tudo isso? Eu trabalhava o dia inteiro, né? Trabalhava o dia inteiro, saía de manhãzinha, às 7 da manhã, para estar no serviço às 8. Trabalhava até às 18. 19 eu tinha que estar na faculdade, né? Mas tinha uma horinha ali para ficar na biblioteca estudando. Né? As brechas que tinha no serviço também estudava. Então, e foi assim. Foi assim que eu tive que estudar. E final de semana era a minha vida. Era o ouro, né? Final de semana, feriado, que eu não tinha trabalho. Então, ali que eu tinha que me virar nos 30 ali, final de semana e feriado. Que tu estudava muito. Ali que era a dureza. Enquanto todo mundo está descansando, né? Final de semana que você não está trabalhando, tinha que estar estudando. E como você falou, você não tinha uma estrutura familiar também, né? Não tinha. Muito trabalho da sua mãe, do seu pai, né? Então, tem uns problemas de casa também. É realmente muito inspirador. E a gente... Um ponto do que você para e reflete muitos pontos. Mas nesse ponto ainda, até costumo falar, tem gente que tem pouco tempo para estudar ainda hoje. Tem gente que tem muito tempo. Todos esses vão passar em concurso público, todos. Mas lógico, cada um no seu devido tempo.
né? Aquele que tem mais tempo e souber aproveitar, vai passar mais rápido, né? Aquele que tem 2, 1h30 por dia também vai passar. Mas demora um pouco, a gente sabe, né? Mas vai passar, todos passam. Aqueles que não desistem, passam em concurso público. Não adianta ter pressa se você tem pouco tempo para estudar. Você tem que achar o seu momento ideal de estudo, o seu estado atual, se conscientizar disso, é muito importante ter essa consciência. Às vezes a pessoa está estudando 2 horas por dia e quer ser aprovada em 7 meses. Não vai. Então, quanto mais consciência você tem, eu só tenho 2 horas. Primeiro, reflete, eu só tenho mesmo 2 horas, ou eu tenho um final de semana para estar estudando, como o Fernando falou aqui. Esse é o primeiro ponto. Percurso do ônibus, na fila do pão, indo para um médico, sabendo utilizar todo o tempo que ele tinha, né? É isso. E muitas vezes sendo chamado de maluco, por estar na fila de um pão, num ônibus, com uma apostila, lendo. Já fui chamado por alguns colegas, vários colegas. Não, se é para ser chamado de maluco, porque vai estar na fila do pão lendo, você já está sendo chamado de maluco, você está no celular na fila do pão, lendo, está com o celular olhando ali. Por que não? Guardar as devidas proporções, pessoal, é para vocês entenderem aqui o objetivo é que cada minuto importa nesse processo de estudo. Cada minuto. Cada minuto importa. Cada minuto dedicado em prol da sua aprovação importa. Se você não tem a semana livre ou com grande parte para estar estudando, é o final de semana, é pagar o preço. Então, cada minuto importa, né, nessa jornada. Assim. E o Fernando falou da importância do estudo no final de semana para quem trabalha, estuda, tem filho, faz faculdade, tinha que fazer prova na faculdade. E como você usava esse final de semana? Se você pudesse falar um pouquinho sobre esse final de semana. Era o dia inteiro? Não era? Qual era a sua principal estratégia que você utilizava no final de semana para maximizar esse tempo? Eu praticamente usava todo. Só parava mesmo quando era final de semana, parava só para me alimentar muitas vezes. E lógico que tinha, como eu já tive no finalzinho assim, de 2013 para cá, meu primeiro filho, então já tinha domingos que eu tinha que ficar com ele. Né? Então, antes do meu filho, era sangue nos olhos, né? Estudando demais mesmo, né? Aproveitando esses momentos para estudar. Mas procuradoria foi a partir de 2015 para cá, mas digo essa trajetória em outros cargos também, né? Mas como procuradoria para cá, já depois de formado, também estava no último ano ali, então já não tinha faculdade, já tinha me livrado da OAB, então procuradoria basicamente foi quando já estava ali com um pouco de mais tempo ali também, né? Tinha um pouco mais de tempo ali também. Mas os outros cargos, essa é mais história dos outros cargos, para eu vir tentar crescer, né, até financeiramente para poder pagar a faculdade, mas a minha história começou lá em 2003 mesmo. Cara, é um exercer diário de você criar e adquirir a disciplina, né? Se você pegar, a gente estava conversando, você falou da que hoje faz triatlo, o cara nada em mar aberto, 40 quilômetros de bicicleta. Já tem maratona agendada. Eu cansei só de conversar com ele, imaginando aqui a situação. Mas até que ponto essa disciplina dos concursos te ajudou até hoje na tua vida aqui? Olha, ajudou bastante nesse sentido, né? Que nem esse ano eu nunca tinha feito uma maratona. Né? Eu comecei o ano falando assim, eu quero alguma encrenca para mim, né? Quero arrumar alguma encrenca para mim. Alguma coisa que eu nunca fiz, cara. Falei, poxa, uma maratona. Mas voltei a correr agora, né? Tava parado um pouco. Voltei a correr, tinha 3 meses. Falei, caramba, vou encarar uma maratona? Falei, vou. Eu escolhi uma. Falei, Buenos Aires. Faltando 3 meses para a maratona. Poxa, mas aí comecei a ler, a estudar. Especialistas falam que o ideal é se preparar de 6 meses a 1 ano para uma maratona. Eu falei, poxa, mas eu tenho 3 meses. Aí falei, poxa, eu vou mostrar que eu consigo fazer uma maratona. E comecei a treinar, né? Disciplina, como você falou, regular. Né? É que nem uma trajetória de um concurso público. Treinar e não parar, cara. E no fim deu certo, consegui fazer a maratona, completar num tempo razoável, né? Então, disciplina a vida inteira, cara. Até para exercício físico, essa encrenca que eu me envolvi na maratona, né? Eu tive que treinar, cara. Senão eu não ia conseguir completar, chegar lá aos 42 quilômetros. Cara, muita gente fala de técnicas de estudo, de dicas para melhorar a absorção e tal, mas eu quero entender um pouquinho a sua cabeça.
Quais foram os fatores emocionais, vamos dizer assim, de inteligência emocional, aliado à disciplina, que você já iniciou falando, que você considera que foram fundamentais para você ter conseguido vencer na vida, né? Porque você ocupou vários cargos públicos, hoje é procurador do município, então quais foram esses fatores emocionais que você considera chaves? Ó, esses aqui, sem eles, eu não teria sido aprovado. Olha, fator emocional. Eu sempre acreditei, na verdade, que ia dar certo. Né? Que lá atrás, quando eu queria ser procurador, eu sempre acreditei. O que me motivava sempre era isso. Né? Era saber que eu não queria deixar que ninguém definisse o meu futuro. Né? Como antes de escola, antes de concurso, eu trabalhava com meu pai me levava para trabalhar. Né? Ele me levava para trabalhar pedreiro, me levava para trabalhar em obra. E eu aprendi profissão, né, de pedreiro. Cheguei curioso, aprendi. Aprendi a profissão de pedreiro, pintor. E falei, né, fome eu não passo. Mas eu não quero só não passar fome. Eu quero mudar, né, ter um futuro diferente. Né? Então, toda a dificuldade que minha mãe e meu pai passou, né, e que a gente também passou, eu queria ser diferente, cara. Queria mudar. Então, foi quando eu vi num concurso público essa questão. Então, lá atrás, eu não queria que ninguém definisse o meu futuro. Eu queria brigar pelo meu futuro e o que eu quisesse ser, eu poderia, né? Então, fator emocional. Eu sempre acreditei que ia dar certo. Né? Mas acreditar que ia dar certo e voltar de uma prova, corrigir uma prova, e tomar aquela paulada, e escutar de um colega seu que passou, não, bater nas suas costas, falar assim, cara, ano que vem tem outra, tenta de novo. Aí você tenta de novo e toma, porque não é só aprovação, né, cara? Tem muita reprovação. Então é isso, cara, não desistir, né? Acreditar que vai dar certo, né? Por mais que tenha esses processos, porque tudo faz parte do processo, reprovação, sofrimento, choro, muitas vezes você abdica de sair, de curtir, um lazer, muitas vezes. Né? Então, esse fator emocional, ou seja, trabalhar a cabeça com isso, cara. Saber que acreditar que vai dar certo e que tudo isso era só um processo para que no final desse tudo bom. No dia que tu passou, que você viu, Diário Oficial, Fernando Souza, procurador do município de Mongaguá. Nesse dia, como foi a sensação e como foi essa relação com os seus familiares que acompanharam essa tua trajetória? Se você conseguir reviver esse período, esse dia específico, como foi esse aspecto emocional de poder olhar para trás e dizer que tudo aquilo valeu a pena? Cara, assim, eu sempre tive apoio assim da minha mãe sempre me apoiou, né? Mas minha mãe é muito humilde, né? Se eu falasse assim, Rodrigo, olha, mãe, eu passei para procurador, sou procurador do município. Tá procurando o quê? ela ia falar, meu filho, mas o que você passou? Você vai procurar o quê? Então é para você ver, né? Então, essa questão assim de estar feliz, eu fiquei feliz comigo, né? Por dentro, por ter conquistado, cara. Mas, assim, espalhar depois os familiares, depois foi aos poucos. Aos poucos eu fui contando, principalmente para minha mãe, o que era a minha profissão, o que eu seria, que eu não ia procurar nada, a não ser encrenca lá na prefeitura. Né? Mas, cara, é legal você dividir, sim, com os familiares, né? Toda essa história. Mas eles viam, sempre em cada cargo, minha mãe acompanhava e tudo. Mas ela gostou quando eu levei para a OAB, né? Aquela cerimônia da carteira da OAB, né? Eu levei minha mãe, fiz questão que ela me entregasse, né? Mas antes de ser... Aliás, eu peguei a carteira depois que eu já era procurador, né? Porque eu assumi só com o número, né? Eu apresentei o número na prefeitura e 4 meses depois já era procurador, eu teve a cerimônia da carteira, né? Então, eu já fui para a OAB pegar a carteira já sendo procurador. Né? Então eu levei, fiz questão de levá-la lá para a gente dividir um pouco desse momento, cara. Mas é muito bom, é gostoso, e a nomeação veio no dia do advogado, cara.
No dia do advogado. Saiu no Diário Oficial. Que legal, velho. Fernando, muita gente duvidou se você seria capaz de ser aprovado no concurso de procuradoria? Muitos duvidaram, cara. Muitos duvidaram e é gostoso isso, né? Quando alguém duvida. Eu sempre trabalhei dessa forma, né? Ninguém pode falar que você não vai conseguir alguma coisa que a gente... Eu uso isso como motivação. Cara, Muitos ajudaram, Nesse sentido, duvidando. duvidando. mas apoiando. Não, duvidando. A dúvida foi um apoio. A dúvida foi né? apoio, mas tem gente que chegou e apoiou, comprando um livro, dando algumas dicas legais na época. Não, nunca tive isso, não. Nunca teve ninguém. Nunca tive. Tirando a minha família, minha mãe, nunca tive nada disso, não. Cara, o ser humano se motiva por duas coisas: busca do prazer ou fuga da dor, velho. Então tem gente que vai querer se motivar porque quer ter uma vida melhor, que é massa, eu quero ser procurador, porque vou melhorar de vida. Tem gente que é por base da raiva, da galera, meu irmão, dizendo que não é capaz, tô escutando piadinha no final de ano. Ah, você já passou, não sei o que, fulano e tal, passou com 3 meses, você tem que ouvir aquilo ali. Esse sou eu. Cada um use o combustível. É o seu o quê? É gasolina, é diesel, é álcool? Qual é o teu combustível? Mas só sei de uma coisa, coloque esse carro para andar, né? Isso é muito impactante. É isso aí. Agora, Fernanda, eu queria mudar o rumo da prosa aqui para uma coisa que você é o número 1 do Brasil aqui. Eu não conheço ninguém que saiba mais dos bastidores de concurso de procuradoria municipal do que você. Você sabe do que vai sair e qual é a banca que vai ser contratada antes mesmo da galera que está discutindo ali saber qual é a banca. Fala um pouquinho como é esse bastidor, como é acompanhar esse universo das procuradorias municipais diariamente. Cara, isso é muito legal, cara. É muito legal, muito bacana. Um projeto que a gente começou lá em 2019. Então, eu sempre... Fernando, desculpa só interromper. Fala pro pessoal qual é teu Instagram, o pessoal que quiser te acompanhar nas redes sociais e quem não te conhecer, já pode dar uma divulgada aí. Beleza, show de bola. Pessoal, quem quiser acompanhar nosso trabalho lá no Instagram, é @Prof. Fernando Souza. @Prof. Fernando Souza, tá? A gente também tá com o canal no YouTube, @Prof. Fernando Souza também, tá? Muito bacana, quem quiser acompanhar um pouco de procuradoria. Como o Rodrigo falou, né? Tem muita coisa interessante lá, muita notícia bacana. E é lá que você precisa acompanhar também, né? Além do aprovação aqui. Mas fala aí, como é que é esse universo, cara? Como é que você... Os informantes. Cara, eu queria saber, assim, o bastidor do bastidor, velho. Sei lá, velho. É o telefone que você pega lá e liga pro órgão. É a informação que chega, cartinha secreta na tua casa. É a tia do cafezinho. Como é, cara, nos mínimos detalhes, como é esse bastidor aqui de você saber tanta coisa de procuradoria municipal? Então, cara, como eu falei, lá desde 2003, né? Então, eu sempre tive uma... Cara, sabe o que é o cara ficar feliz pela aprovação do outro, de um colega? Sou eu, cara. Eu via muitos colegas sendo chamados de diário oficial. Antigamente era diário oficial, né? Hoje está muito difundido, os portais de transparência, tudo. Então, eu ficava vendo o diário oficial para ver concurso, editais, antigamente, né? Nesses editais e esses outros cargos que eu fui. Muitos... Eu começava a falar, poxa, Henrique, você viu que saiu o concurso tal, da cidade tal? Aí eu falava, Rodrigo, Henrique, não. Ô, Rodrigo, você viu que saiu o concurso? Todo mundo, não, cara, não tô sabendo. Não. Poxa, a inscrição acabou. E eu sempre falava, avisava todo mundo, né? Pô, tu foi chamado hoje no Diário Oficial. Ele é mesmo, cara. Então eu ficava feliz dando notícia pro pessoal. Pô, mas esse cara, pelo menos uma pizzazinha, um shopping, ele te pagava, né? Nada, não é possível. Rapaz, cobra aqui, ó. Pode cobrar aqui, retracionar essa galera. Não pagava nada. Mas era só, eu falava mesmo satisfação. Falava, pô, dá uma notícia pro cara avisar pra família dele, cara, curtir aquele momento. E eu tinha o prazer de ser o primeiro a falar isso pra ele. E avisar, pô, Henrique, tem um concurso, acabou de sair. Aí começava a falar isso pro pessoal, né? Falei, puxa... Aí falava para um, para outro, falando, pô, não tô sabendo, pô, já não vi, acabou a inscrição. Aí eu parei em certo momento e falei, pô, será que eu sou muito bitolado, cara? Eu que fico acompanhando direto ou o povo tá desligado? Aí eu falei, caramba, eu vou pensar em alguma coisa, né? Aí comecei a fazer isso, né? Antes de ser procurador, eu começava a contar isso, pessoal, avisar, olha, avisa aqui, avisa aqui. Em 2015 eu criei um grupo 2012 criei um grupo... 2014, não sei quando surgiu o WhatsApp, né? Não lembro de cabeça. Mas criei um grupo lá, começou esses grupos. Aí comecei um grupo comecei a reunir um monte de gente. Aí virei procurador. Aí falei, poxa, é aqui que eu vou concentrar essas informações. Então, tudo que eu selecionava para mim na época,
né? Esses filés, esses concursos que por trás do edital paga mais, ali paga mais, enfim, que era mais interessante que a turma não ia, a turma não prestava esses concursos, e eu ia, né? Aí comecei a concentrar tudo isso num lugar só. O que eu selecionava para mim, o que eu descobria, eu comecei a concentrar tudo num lugar só e espalhar para as pessoas. E comecei a reunir todas essas informações. Tipo, o que eu selecionaria para mim, eu estou mostrando para você. E é isso que eu faço no Instagram, né? E nisso a gente foi criando essa habilidade de portal da transparência, diário oficial, portal de licitação, portal de legislação e concentrar todas essas informações. E comecei devagarzinho lá em 2019. A turma começou a vir. Começou a vir. Aí o pessoal começou a falar do nosso nome. E hoje a gente acompanha bastante, né? A maioria dessas informações, essas dicas, eu que faço. Mas eu não posso deixar também de agradecer vários contatos que tenho. O pessoal às vezes me liga, né? Ó, vai sair concurso tal. Ó, acabou de sair um concurso tal. Olha, amanhã vai ser divulgado o edital tal. Né? Então tenho sim, tem um pessoal que me liga, assim, que me avisa, né? Já opinei até por escolha de banca em concurso público. Já pediram minha opinião, cara. Chegou até esse nível já. O que você acha da banca tal? É idônea? Confia? Então já tô até nesse nível, cara. Já dei indicação até de banca de contratação, né? Mas começou assim esse projeto, cara. Cara, interessante, bem interessante. Quando você olha assim, eu não sei se há uma regra, tá? Mas quando você olha para concursos de PGM de maneira geral, quais são as principais bancas organizadoras dos concursos de procuradores municipais? E se você percebe grande diferença entre uma e outra ali? Em termos de organização e de questões de prova? Temos sim, temos assim, tem umas bancas assim que são assim as top, né? Que a turma gosta mesmo, né? Que é o próprio Sebrasp, né? Quando pega PGM, né? Quando pega alguma PGM de capital também, né? Muitas vezes não pega essas PGMs um pouco menos expressivas, né? Fundação Carlos Chagas, a própria Vunesp, que aqui de São Paulo é muito forte, né? Muito, muito forte. Vunesp. Temos também, né? Ela tá ali, não tá morta, mas de vez em quando aparece ali. Fundação Carlos Chagas. Pega alguns concursos também, às vezes, de PGM. Acho que organizou Jaboatão, né? Fundação Carlos Chagas. Foi. Então, assim, essas são as principais bancas aí, fortes aí de procuradoria. Né? Sebrasp, FGV. E você pergunta a diferença de uma para outra? Se você pudesse elencar assim, as principais diferenças entre um e outro. O pessoal que está estudando e está querendo se preparar assim, especificamente para uma banca. Essas três bancas grandes aí. Sebrasp, FGV e Vunesp. Assim, elas têm um fator em comum, né? Que é lei seca, né? Todas. Né? E acho que hoje todas cobram jurisprudência, cara. Todas. FGV, Sebrasp e Vunesp. Todas cobram assim. Então, para estudar, para se preparar para essas bancas, fazer muita prova anterior de cada uma delas e conhecer um pouco aí do perfil dessas bancas aí. Cara, e é comum. Toda hora aparece assim, um concurso de procuradoria municipal que saiu no município XPTO, com uma banca que ninguém ouviu falar, que não está no mainstream, vamos chamar assim. Que banca é essa e tal? O que você sugere para uma pessoa que se depara com uma situação dessa? Pô, é um concurso, às vezes, num município bom, bacana, perto da minha cidade, uma pessoa que está nessa vibe. E, olha, é uma banca que eu nunca ouvi falar. Desde a idoneidade da banca, para como se preparar para uma banca dessa, já que não dá para fazer prova anterior, é mais difícil. Qual conselho se daria nesse caso? Cara, vou ser bem sério. O meu primeiro concurso de procuradoria, eu era um cara aqui para falar para todo mundo, esse projeto que eu tenho no Instagram, era um cara para falar, para não prestar concurso de cadastro de reserva. Aí já explico por quê. Porque eu tive eu digo felicidade até, né? Porque isso aí me ensinou bastante coisa. De ser primeiro colocado num concurso de cadastro de reserva também, né? Vencer os 4 anos de validade de ser chamado. E vencer o concurso e no mês seguinte abrir o mesmo concurso, abrir com uma vaga e chamar o cara logo em seguida.
Então era um cara para não recomendar para ninguém fazer concurso de cadastro de reserva. Era um cara para recomendar também que ninguém fizesse concurso de banca pequena, de banca que ninguém conhece, que não sabe como se preparar, porque meu primeiro concurso de PGM teve fraude. O primeiro concurso que eu fui fazer de PGM teve fraude. Então era um cara para falar, para não prestar nenhum concurso dessas bancas menores, menos expressivas, que ninguém conhece. Mas eu faço tudo o inverso, cara. Cara, faça um concurso, cadastro de reserva, né? A gente tem uma experiência aí de que vários concursos aí, que inicialmente era com cadastro de reserva, e no fim teve um grande aproveitamento aí, né, do cadastro, né? Muitas vezes os órgãos não põem a quantidade de vaga, né, justamente para não ficar vinculado, né, o chamamento também, né? Então, se tiver orçamento, depois chama. E fraude, sobre fraude, cara. Meu primeiro concurso teve fraude, sim. Né? Inclusive eu fui pessoalmente ao Ministério Público e recomendo, gente, façam, vamos fazer a nossa parte. É uma banca menos expressiva, né? É um município às vezes grande que veio com uma banca que ninguém esperava, né? Vamos fazer a nossa parte, que é prestar um concurso, quer fazer? Controle o que você pode controlar. Controle o que você pode controlar e sempre ficar de olho, porque um dos fatores desse trabalho meu de divulgação é da transparência, e quanto mais colegas conhecendo o concurso, quanto mais gente se inscrever, lógico que muita gente não gosta, né? Acha que eu até aumento a concorrência do concurso. Tipo, saiu lá no meu perfil, vai aumentar a concorrência. Então o pessoal já ficou até bravo comigo. Tem gente que fica bravo. Não fala não! Tem gente que fica bravo comigo. Vai aumentar a fiscalização também, a transparência. Mas né? aumenta a fiscalização. A segurança de quem está fazendo. A segurança chegou no ponto que eu queria falar. É isso. Chegou no ponto, num dos meus principais motivos de divulgar concurso público. É da transparência. O maior fiscal é o candidato, é o povo. Quanto mais gente, é mais difícil de fazer. E o máximo que vai acontecer é você estar se preparando, né? E você vai continuar estudando de forma muito intensa. Estudo nunca é perdido. Você Já não viu vai alguém perder perder isso, estudo? né? Já viu alguém reclamar porque estudou para um concurso? Ah, mas tudo bem, reclamei, estudei para uma prova que não caiu tudo que eu estudei. Mas em algum momento você vai aproveitar aquele estudo. Em algum momento vai vir aquilo ali. Você vai aproveitar aquele estudo ali. E aquele negócio também que a gente sempre fala. Tem gente que passa, às vezes, num cadastro de reserva, no seu caso, que tinha primeiro no cadastro de reserva e para de estudar. Eu já conheci também e fica só pensando naquilo. Vou ser chamado, vou ser chamado, vou ser chamado. Por isso a gente fala, passou, continua estudando. Continua. Espera a tua nomeação, né? Continua, não tem como. Lá na frente, Henrique, você não vai nem precisar desse concurso, você já está em outro. Esse vai te chamar. Esse aí que era cadastro, lá pode te chamar lá na frente. Mas lá não vou. Você vai ter o prazer de dispensar isso aí, porque você já está no melhor. E é muito comum que a gente percebe também, né? Você passa no primeiro, passa no segundo, passa no terceiro. Parece que você rompe uma barreira, né? E aí vem as aprovações. Então, não fique esperando a sua nomeação, mesmo que você estiver no primeiro no cadastro de reserva, não fique esperando. Você tocou no ponto sobre concorrência. Tem gente que teme a concorrência. Eu quero fazer um levante aqui para você inverter essa lógica. Olhe para a concorrência como uma sua aliada. Quanto melhor e mais qualificada for a minha concorrência, mais eu tenho que me exigir dia após dia para que eu melhore e consiga minha aprovação. Tem gente que teme. Ah, não, a concorrência aumentou. Cara, a concorrência está aí. Isso você não controla. E quantas pessoas vão estar inscritas? Você não controla. Mas você controla o seguinte, meu irmão, a concorrência está alta, tem um número que está inscrito, está grande. Sabe o que eu tenho que fazer? Com o meu livro, com o meu material. Sentar a bunda na cadeira e estudar o máximo que eu conseguir. Ter meus momentos de desopilar, mas eu preciso fazer meu máximo aqui. Use a concorrência como esse combustível que vai te impulsionar para que você possa ser aprovado no cargo dos seus sonhos, né? É isso aí, cara. É isso, perfeitamente. É algo assim que a gente vê bastante as pessoas focando em duas coisas. Número de vagas e número de concorrência. Eu já cansei de ver candidatos deixando de fazer concurso porque, não, lá são 4 vagas e cadastro de reserva. Tá bom. Tem cadastro de reserva? Opa, peraí. O Fernando acabou de falar sobre isso.
A administração pública ela é vinculada ao número de vagas do edital. Se ela bota cadastro de reserva, ela tem maior discricionariedade para chamar quantos o ente público vai precisar ao longo do concurso, né? Então tem maior discricionariedade. Isso é proposital. O administrador público não é bobinho, não. Ele percebeu isso, que é interessante fazer isso. Então ele coloca cadastro de reserva. Então, tem cadastro de reserva, meu amigo, minha amiga, dificilmente vai chamar só aquela galerinha das vagas. Então, não deixe de fazer concurso, porque são poucas vagas, e tem cadastro de reserva, são poucas vagas. Ou porque a concorrência é muito alta. Irmão, o seu principal concorrente é com você. Véio. Se você melhorar 1%, 2% ali no seu percentual de acerto, isso independe do que o teu concorrente vai estar fazendo. Você já vai conseguir ser aprovado, romper essa nota de costa. Agora, Fernanda, a gente chegando aqui nessa reta final do podcast, eu queria te perguntar quais conselhos você tem para dar para uma pessoa que está batendo na trave, que já está cansada de ser reprovada, que está nessa caminhada já há um tempo e estou para desistir, não quero mais isso, não aguento mais levar, estamos em casa, né? Um tapa na cara, todo concurso que eu vou fazer. Que conselhos você tem para essa pessoa que está na situação? Cara, tem bastante conselho, viu? Principalmente essa turma que está batendo na trave, né? Um dos maiores erros de concurseiro, cara, é ficar trocando material, cara, né? Um dos fatores disso, de ficar batendo na trave, não deu dessa vez, fica trocando material, cara. Mais vale saber tudo de um só do que um pouco de cada um, né? Então, não troque material. Tô com material só, mas mesmo assim, tá faltando uma coisinha, né? Tô ali parado, estancado ali no 70%, 80%, não saio disso. Cara, começa a mapear os teus estudos, né? Ver o que tá tirando seus pontos, né? E outro erro, né? Nesse mesmo sentido aqui, o concurseiro só adora estudar, né? Tem matéria que só gosta de estudar determinada matéria, né? Viu que tá difícil ali tributário, não estuda. Sou um monstro do constitucional e administrativo, só gosto de estudar isso. Cara, começa a ver, mapear quais as matérias estão tirando seus pontos, né? Onde você pode crescer, né? Nas que você tá bom, mantém ali, começa a mapear as matérias que estão tirando seus pontos e alguns temas de determinadas matérias também que estão tirando seus pontos, né? Identificou esses erros, trabalha neles, né? Quem sabe esses pontos que você vai recuperar não são os pontos que vai dar trave pro gol agora. É isso aí. Fernando, cara, obrigado mesmo pela tua presença aqui no nosso podcast. História inspiradora, ser bem honesto com você, mexeu muito comigo, sua história, eu não sabia, a gente conversou aqui no mais cedo, né, que eu não sabia muito bem essa tua história de vida de gari a procurador, mexeu muito comigo nesse sentido de que, meu irmão, velho, dá pra reclamar, se tu tem uma vida mais ou menos, não dá pra reclamar que tu não tá conseguindo os teus sonhos, então, obrigado, foi um prazer ter te conhecido, um cara 10 aqui, excelente pessoa, bom de papo, agregou muito valor aqui no podcast, em nome de toda a equipe do Aprovação PG, eu agradeço demais aqui a tua presença aqui no APG Cast, tá? Que isso, cara, obrigado aí, eu que agradeço o convite. É um prazer imenso, que isso. Obrigado mesmo. Galera, você que ainda não é inscrito no canal do YouTube do Aprovação PGE, se inscreve agora mesmo, você está recebendo conteúdo focado em concurso de procuradoria. Se você estiver vendo isso aqui no Spotify, avalia lá, dá as 5 estrelas para que a gente possa estar divulgando cada vez mais esse universo das procuradorias, que é a melhor carreira jurídica do país, né, Fernando? Sem dúvida. Henrique, obrigado por mais um episódio concluído aqui do Tamo APG junto. Cast. Pessoal, tamo junto, conta com a Aprovação PGE para te ajudar, te auxiliar nessa jornada, a gente está junto nesse campo de batalha. Até o próximo episódio.